Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na editoria Papo com Especialista do site euclidesdacunha.com. Hoje com a dentista doutora Alessandra Macedo, ela que é filha da terra, filha de Euclides da Cunha, e hoje atua não só com a saúde bucal, mas também com a estética facial. Ela que vem inovando aqui no mercado. Ela vai falar um pouquinho sobre os benefícios da harmonização facial e também falar sobre alguns tabus que ainda envolvem essa profissão. Doutora, antes de mais nada, eu gostaria que você falasse um pouquinho também pra gente sobre a sua história. Você é filha de Euclides da Cunha e você fez odontologia e retornou para a cidade. Então, conta um pouquinho pra gente sobre esse sonho de ser dentista, sobre trabalhar com estética e sobre esse retorno também para Euclides da Cunha. Então, Vivi, eu tenho 22 anos, entrei na faculdade muito nova, me formei nova, tenho um ano de formada e desde o início do ano que eu estou seguindo essa área de estética, né? Voltada para a harmonização facial, porque tem várias áreas de estéticas na odontologia. Eu comecei com o meu amigo em Salvador, contando um pouco da minha história. Ele também super voltado para essa área de beleza, de estética, sempre gostou, trabalha com alguns influenciadores em Salvador e sempre foi o sonho dele empreender, né? E a gente ligou uma coisa a outra e começou a fluir, né? A nossa sociedade, né? Que a gente chama. Começamos a atender em Salvador alguns pacientes, fizemos algumas harmonizações, alguns preenchimentos labiais e aí a gente resolveu trazer agora para Euclides, né, esses procedimentos. Já tem alguns profissionais que fazem aqui também, mas eu acredito que tem espaço, né, ainda para novos profissionais. E está sendo muito bom trabalhar aqui em Euclides da Cunha, tô gostando bastante. É um período que é bem procurado, né? A harmonização nesse período, a estética nesse período de antes de festa, antes de São João. Exatamente. E está sendo muito gratificante para mim estar trabalhando agora nesse momento aqui em Euclides e retornando também para Euclides, né? Eu voltei a morar aqui, meus pais ainda moram em Salvador, mas eu retornei para cá e pretendo continuar, meus projetos são aqui em Euclides mesmo e só crescer mais como profissional aqui em Euclides, né? Perfeito. Filha de empresários, né, de empreendedores, já seguiu a veia empreendedora logo no início da profissão. A lei, doutora Alessandra, me fale a lei porque já é um pouco de intimidade, mas já existe, né, a lei? Então, a lei, me diga um pouco o que é harmonizar para você. Harmonizar para mim é devolver a autoestima para o paciente. É você realizar um procedimento que muda, né? Assim, mesmo com pouco ou com muito, né? Muda ali a autoestima do paciente, a alegria do paciente em estar fazendo aquele procedimento. Às vezes você resolver um trauma de infância de um paciente. Exatamente. E é muito gratificante para mim, né? Realizar esses procedimentos e ver a gratidão no rosto do paciente. Você já me disse que teve pacientes que até choraram durante o procedimento. Após, né? Após, né? Após. Porque já estava esperando, na verdade, né? Desejando fazer. Não esperavam que ficasse tão legal, né? Quanto fica no final o resultado. Exatamente. Como é empreender aos 22 anos, já que você é filha de empreendedores e resolveu entrar nessa empreitada aí de empreendedorismo e retornar também para o interior com o empreendedorismo? Então, eu fui bem influenciada, né, pelos meus pais, pelo meu amigo, né, que é o meu sócio, o Rafael. E de começar mesmo, né, a trabalhar, botar a mão na massa e iniciar esse projeto, né? Eu sempre gostei da área de estética, desde muito nova. Eu sempre gostei de beleza, de harmonia como um todo. E pra mim, iniciar na harmonização foi... Acho que é onde eu tô mais me encontrando, né? Como profissional. Eu gosto muito do que eu faço, cada dia mais, a cada lábio, a cada procedimento, mas acho que um dos que eu mais gosto de fazer é preenchimento labial. Eu olho pro paciente e nossa, esse foi o mais bonito que eu fiz. Aí vem o outro no mesmo dia. Não, esse agora foi. Porque eu gosto muito do que eu faço. Eu me dedico muito, né, aos procedimentos, aos pacientes, à queixa do paciente. Essa área de harmonização é muito complexo, né, que você tá mexendo com a autoestima do paciente, com a beleza como um todo.
E eu gosto sempre de deixar o paciente falar primeiro, qual a queixa dele, para aí sim eu poder sugerir o que eu acho melhor, né? O paciente chega no consultório com uma queixa, às vezes a gente tem que resolver alguma outra questão da face do paciente para poder realizar aquele procedimento que ele mesmo quer, né? A gente como profissional tem que dar o nosso toque, né? Mas eu sempre espero o paciente falar tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja naquele procedimento, para não estar causando nenhum tipo de trauma para o paciente, né? Porque às vezes a gente pode acabar falando alguma coisa que gere um defeito para aquele paciente e que para ele não existia. Então, eu sempre espero, converso bastante. Minha avaliação, eu sempre prezo muito pela avaliação do paciente. Converso, peço para me explicar. E antes mesmo de realizar o procedimento. Porque eu acho que quando a gente tem essa conversa antes, explicar direitinho como vai acontecer, o pós, o processo, melhora muito. E ter erros, né, futuros, de o paciente não gostar. Sim, exatamente. E reduz os riscos. Exatamente. Doutora, quais são os benefícios que a harmonização pode trazer quando se faz logo precocemente, como prevenção? Como prevenção. Hoje, na harmonização, a gente frisa muito nisso. Fazer os procedimentos como prevenção. E não quando já está com alguns problemas, né? Hoje a gente recomenda o Botox começar com 25 anos. Não é que aquele paciente tenha rugas ou isso ou aquilo, como as pessoas acham, né? Que tem que ser o Botox. Não é. É como prevenção, para quando você já estiver mais madura, a pele estiver mais madura, ela já ter aquele estímulo ali, né? E os preenchedores também servem como uma forma de prevenir, né? Em alguns casos. E quando se já está com alguns problemas, né, assim, de pele, não tão tratada, fica um pouco mais difícil a gente tratar esses procedimentos. Requer outros procedimentos antes, né? Não só um Botox resolve. Isso se torna muito mais caro você fazer depois de muito tempo. Exatamente. E aí, assim, hoje as pessoas colocam realmente, muita gente coloca como um tabu, essa coisa do iniciar logo. Isso. Por que eu preciso fazer agora? Porque, na verdade, também é um recurso que é novo, porém é bom, é algo positivo, que chegou para ficar e que vai auxiliar nesse processo de mudança. Antes não existia, hoje existe, então atua como preventivo, né? Isso. E também, assim, a gente evidenciar alguns traços dos pacientes. Quando a gente faz um lábio, evidencia aquele lábio. E também não só evidenciar, mas talvez esconder alguns traços que você não gosta, evidenciando outros. Porque quando você evidencia algum determinada região ali da face, às vezes uma coisa que incomoda muito o paciente, né? Sim. Isso deixa de ser tão visível. Problema. E deixa de ser um problema até pra ele. Isso. E isso tudo parte do diálogo. Isso, que a gente tem que conversar com o paciente. Frisou esse diálogo bastante. Agora, eu acho importantíssimo mesmo. Exatamente. Essa anamnese bem feita, essa conversa com o paciente antes para deixar tudo claro e não ter surpresas, né? Sim, com certeza. Outra coisa, além realmente do procedimento estético, existem também alguns cuidados, o autocuidado que você precisa ter em casa, que essas pessoas precisam ter em casa. Hoje, quando você pega pacientes que são mais velhas, né, que já estão na idade mais avançada, seus 45 anos, e que não teve esse autocuidado, realmente é muito mais complicado de se tratar. Então, quando se inicia um procedimento estético, quando um paciente chega no seu consultório, como é que você lida com isso? Você já indica o que para esse paciente? Olha, é isso. Na minha conversa, eu tento explicar tudo para o paciente. Tem a duração dos procedimentos, né? Da toxina botulínica, dos preenchedores. E eu sempre recomendo hábitos de vida saudáveis. O Botox dura muito mais, assim, quando o paciente bebe bastante água, passa filtro solar. Atividade física correlacionada ao Botox não é tão bom quando é uma atividade física de alta intensidade, né? Aí acaba perdendo um pouco mais rápido do que deveria, né? Pacientes que são atletas, mas hábitos de vida saudáveis, beber muita água
E protetor solar é aliadíssimo da harmonização, super aliado. Essencial, diariamente, né? Isso, diariamente. Doutora, agora uma parte assim que realmente é algo que mexe com muitos pacientes, que é a questão do emocional, porque assim, a harmonização facial, ela não pode ser vista também como uma solução para problemas de autoestima e emocional. Mas como você enxerga isso? Porque realmente tem que gerar esse equilíbrio, né? O profissional, ele tem que ter essa sensibilidade para poder lidar com esse paciente, porque às vezes ele quer ir para resolver um problema emocional e não de fato um problema estético que está incomodando, algo que está gerando alguma necessidade ali para ele, mas algo que está dentro. Então, como lidar com isso? Como perceber isso também? Olha, a gente sempre faz uma análise, né, do paciente, da fase do paciente. Se eu vejo que não tem necessidade, que é uma queixa puramente por algum trauma do paciente, desnecessariamente, talvez, eu não faço o procedimento. Eu tento explicar ao máximo, ou tento, como eu falei, evidenciar algum outro traço para aquele paciente que minimize aquele problema que ele acha que tem, que muitas vezes não tem, né? Sim. Então eu tento sempre fazer isso, fazer com que aquele rosto fique realmente harmônico, buscando sempre a naturalidade. Eu prezo muito por isso. Em todos os procedimentos que eu faço, eu gosto sempre de que não fique com aquela cara de eu fiz aquele procedimento, que fique natural, que fique bonito, que fique harmônico mesmo, como o nome já diz, né? Sim, exatamente, acontece muito isso. Principalmente no início, quando se iniciou mesmo esse boom da harmonização facial, ficava muito evidente isso. Eu acho que por isso também muitas pessoas tiveram medo de realizar o procedimento. E tem medo até hoje, né? Muitas pessoas chegam, eu vou ficar muito artificial, isso, aquilo. Não é dessa forma que funciona. O profissional sendo um bom profissional, te explicando direitinho, e a gente fazendo com muita cautela, eu gosto sempre de explicar para o paciente, vamos fazer uma construção nesse rosto. Não é que você vai sair daqui hoje 100% cheia de preenchedor, não. Vamos botar um pouco, você vai para casa, você vai se acostumar, você vai gostar. Depois você volta, a gente bota mais um pouquinho, porque é um baque para o paciente você iniciar e mexer demais naquele paciente, isso. Exatamente. Então eu sempre vou com muita cautela. Eu sempre tento fazer realmente essa construção dos procedimentos no geral. Exatamente. Então é algo contínuo. Não é algo que você realiza de uma vez só. Não. Até porque tem um tempo de retorno. Determinados procedimentos, não. Pacientes que chegam, que tem um lábio muito fininho, eu explico. Não dá pra você ter um bocão hoje. A gente vai aumentar, a gente vai dar um up naquela boca, um up no rosto, vai evidenciar, mas não é que vai sair com um bocão dali na primeira vez. Eu tento sempre fazer isso, prezar por isso, pela construção daquele rosto, daquele paciente. E explico direitinho, né, para que o paciente também entenda, porque a gente entende, mas o paciente é leigo nesse assunto e já acha que pode ou que deve fazer, porque tá pagando. Ou que nossa, botei, tá pouco. Não, vamos, eu tento sempre explicar que a gente vai fazer, mas tem que ser aos poucos, tem que ser uma construção. Compreender também que é saúde, né, doutora? Isso. Não é assim exatamente. Porque assim, as pessoas enxergam a estética como algo à parte de saúde. Não é só estética, exatamente. É saúde. Então precisa ter esse cuidado, precisa alinhar. Não é porque você está investindo ali um valor que você deve colocar tudo. O profissional é que vai saber, de fato, a maneira adequada de seguir aquele protocolo. Existe esse protocolo. Então é importante também que esse paciente, cliente, comece a compreender, né? Comece a internalizar isso. E assim, como você falou, é um cuidado integral, é corpo e mente, é elevação de autoestima, mas não é só isso. Existe muita coisa relacionada, né? Tem um trauma, pode existir traumas de infância que a pessoa quer sanar. Então, você trouxe aí uma gama de informações sobre ter esse diálogo com o paciente, sobre olhar no olho, sobre quanto tempo em média dura uma consulta sua. Só essa parte do diálogo. Olha, é mais assim do paciente. Eu converso muito. O paciente chega, fala a queixa dele e a gente vai explicando o procedimento que é para fazer. Eu geralmente pego um lápis, eu desenho no rosto do paciente, faço, olha, a gente vai botar um pouquinho aqui, vai ficar assim. E dura em média uns meia hora, 40 minutos, até uma hora eu já fiquei numa avaliação com o paciente, porque eu gosto de explicar realmente tudo ao pé da letra isso, mesmo, pra ficar organizado.
Exatamente. É E isso. explicar também que algumas intercorrências podem ocorrer e que a gente pode fazer determinado procedimento. Exatamente. Olha, a gente vai fazer aqui, mas a quantidade de produto que eu vou estar colocando não é suficiente para minimizar esse problema seu. Tem que sempre explicar, porque o paciente ele tá ali pagando pelo seu Exatamente. procedimento. E às vezes assim, a gente entende que precisaria de mais, mas não, vamos botar só isso. E sempre explicar, porque é muito mais fácil você explicar antes do que depois, né? Exatamente. Sempre explicar, olha, aqui talvez não seja suficiente, mas deixando tudo explicado, tudo claro, as coisas sempre ficam mais fáceis, né? Exatamente. Os problemas conseguem ser resolvidos. Isso, exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer também por você ter vindo, né, até nós aqui no site euclidesdacunha.com, por estar conosco, tirando essas dúvidas das pessoas que nos acompanham, dos nossos clientes também. E desejar para você todo o sucesso do mundo, desejar que você cresça cada vez mais. Euclides da Cunha só tem a ganhar com a sua presença aqui, que você consiga realmente devolver a autoestima para muitas pessoas e elevar tantas outras. E sucesso. Obrigada. Gostaria que você deixasse agora as suas considerações finais e, claro, convidar as pessoas para irem até o seu consultório aqui também, o local onde você está atendendo. Obrigada, Vivi. Gostaria de agradecer a oportunidade. Foi ótimo estar aqui hoje. Queria dizer que eu estou atendendo no Matos Concept, que é o salão do Matos, né, aqui em Euclides. E quem tiver interesse, né, diante do São João, tá indo lá realizar uma consulta, mesmo que seja só para tirar dúvidas, eu estou lá à disposição para realizar. Parabéns, doutora. Doutora, e o Instagram também para as pessoas verem os procedimentos que você já vem realizando? No Instagram, _Alessandra Macedo. Não deixe de visitar, porque tá muito lindo o trabalho dela. Visitem, tire suas dúvidas. Lá tem o contato também, Isso, né? pode me mandar mensagem. Envie um direct, converse com ela, tirem todas as dúvidas. Hoje a gente falou sobre esse assunto aqui de uma maneira bem aberta. Então eu tenho certeza que muitos de vocês terão dúvidas, então pode entrar em contato. E dizer que essa entrevista ela tem um oferecimento da empresa Klebinho Turismo. Desde já agradecemos a essa empresa maravilhosa que contribui muito para a cidade de Euclides da Cunha. E mais uma vez agradecer a doutora Alessandra, desejar sucesso no empreendedorismo, desejar sucesso nessa profissão que você escolheu e que você cresça cada vez mais. O site euclidesdacunha.com e a editoria Papo com Especialista agradece a sua presença e, claro, esperamos mais vezes por aqui para falar sobre esses e outros assuntos. Parabéns e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.